Olá, meus caros. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Nesse vídeo em particular a gente vai falar sobre dependentes. Só quero te lembrar e te sugerir, se você quiser eventualmente contratar os nossos serviços para fazer a sua declaração de imposto de renda, será um prazer te atender, viu? Você só precisa mandar um e-mail para contato@sevilha.com.br. O Vitor pôs aqui na tela, contato@sevilha.com.br, e a gente te dá toda a orientação de como é que funciona esse serviço, que é um serviço bem amplo, que além de te orientar e de acompanhar a sua declaração, para te conduzir por um comportamento fiscal que ofereça pouco risco e que você se comporte de maneira bem correta do ponto de vista de tributação, também envolve o acompanhamento da declaração do imposto de renda por 5 anos, para saber com antecedência se você está na malha fina ou não e cuidado que for preciso para tirar você da malha fina. Então é um trabalho bem completo. Se você quiser saber mais, contato@sevilha.com.br. Muito bem. Para você que vai preparar você mesmo a sua declaração de imposto de renda, uma dúvida muito comum que nós vamos falar hoje nesse vídeo é sobre a questão de dependente. Quem pode ser dependente, quem não pode ser dependente, né? Em outro vídeo eu explico a comparação entre o modelo completo e o modelo simplificado. Quem já viu o outro vídeo de modelo completo e modelo simplificado já entendeu que quanto mais dependentes eu tenho, menos imposto de renda eu pago. Então tem uma vontade muito grande, é claro, de considerar todo mundo dependente, né? Até cachorro, gato, coelho, papagaio, todo mundo vai colocar lá como dependente para pagar menos imposto de renda, e é lógico que o governo bota regra nisso, né? O governo diz, espera aí, isso aqui não é tão solto assim, você não pode botar todo mundo que você quiser como dependente. O Vitor vai botar na tela aí para vocês acompanharem, e eu vou ler aqui a minha listinha de quem pode ser e quem não pode ser dependente, assim a gente vai se entendendo, tá bom? Mais para frente nesse vídeo ainda eu vou explicar para você se vale a pena colocar ou não o sujeito como dependente, tá? Então primeiro eu vou te dizer quem poderia ser dependente, depois nós vamos pensar junto se vale ou não a pena e que cuidados você tem que tomar quando você for colocar os dependentes. Então vamos lá, a primeira possibilidade que está aqui, olha, é o companheiro ou a companheira, é claro, com o qual o contribuinte tenha filhos ou viva há mais de 5 anos ou que seja cônjuge, tá bom? Então essas pessoas podem ser dependentes. Também pode o filho ou o enteado até 21 anos de idade. O filho ou enteado até 21 anos de idade também pode ser dependente. O filho ou enteado maior de 21 e menor de 24 pode ser considerado dependente desde que ele esteja cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Então, até 21 anos pode ser dependente, de 21 a 24 só se ele estiver fazendo curso superior ou escola técnica de segundo grau. Também pode ser considerado como dependente o filho ou enteado em qualquer idade quando ele tiver incapacidade física ou mental para o trabalho. Aí, é claro, precisa de um documento do médico dizendo que ele tem essa incapacidade. Também podem ser dependentes irmãos, netos ou bisnetos que não tenham arrimo, ou seja, que não tenham o apoio dos pais e do qual o contribuinte detenha a guarda judicial até 21 anos. Quer dizer, não adianta você cuidar do teu irmão, do teu neto, do teu bisneto e não ter a guarda judicial. Mesmo que você pague todas as despesas do teu neto, por exemplo, se você não tiver a guarda judicial, você não pode colocá-lo como dependente na sua declaração. Também pode o irmão, neto ou bisneto, que também não tem o apoio dos pais e que seja maior de 21 e menor de 24 anos, desde que esteja fazendo curso superior ou então escola técnica de segundo grau, se você tiver a guarda judicial, tá bom? E também pode o irmão, neto ou bisneto, que seja maior de 24 anos e que seja incapacitado físico ou mentalmente e que você tenha a guarda judicial dele. Se não tiver a guarda judicial, não pode, tá bom? Mais uma pergunta. Pais, ou melhor, mais uma possibilidade, né, de dependentes. Pais, avós e bisavós podem ser dependentes desde que em 2015 eles receberam rendimentos tributáveis ou não até R$ 22.499,13. Pais, avós e bisavós que em 2015 receberam rendimentos tributáveis ou não superiores à soma do limite de isenção mensal, que é de em 2015 é de R$ 1.767,77 até março, e de R$ 1.903,98 de abril a dezembro, também podem. Tá tudo isso aí na tela, você vai poder acompanhar. Menor pobre até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e que tenha a guarda judicial. Ah, mas eu ajudo a criança fulana de tal, eu que pago a escola, eu que pago a alimentação, eu que pago o médico, eu que pago o vestuário. Se você não tem a guarda judicial, não pode ser sua dependente. E por fim, a pessoa absolutamente incapaz
da qual você, declarante, seja tutor ou curador, nomeado oficialmente como tutor ou curador. Só podem ser dependentes dessas pessoas. Ah, mas eu tenho a minha tia, ela é muito pobrezinha, eu pago o plano de saúde dela, quero declará-la como minha dependente, ou pelo menos quero declarar o plano de saúde como despesa minha. Não pode. Mesmo que você ajude, mesmo que você custeie, se você não se encaixar nessa lista aqui que está na tela e que a gente conversou, você não pode colocar essa pessoa como sua dependente e aí naturalmente também não pode considerar a despesa dela como dedutível da sua declaração, tá bom? Muito bem, como eu prometi nesse finalzinho da nossa conversa agora, eu quero fazer alguns alertas. Primeiro alerta, na medida em que você inclui um dependente aqui na sua declaração de imposto de renda, você ganha alguns descontos, mas a regra diz o seguinte: é preciso incluir os rendimentos desse dependente também. Então, se o teu dependente trabalha, se ele tem uma fonte de renda, você vai colocar na sua declaração que ele é seu dependente, vai colocar as despesas que você tem com ele que são dedutíveis, mas também deve incluir as receitas. Isso pode fazer com que o seu imposto de renda aumente, porque você está colocando mais receitas na sua declaração. Então fique atento. Minha recomendação para você saber se é bom ou não ter o dependente na sua declaração é mais ou menos assim. Se ele não tem rendimento próprio, é sempre bom que ele seja seu dependente, porque representa redução do imposto. Se ele tem rendimentos próprios, faça a sua declaração sem incluir o dependente e veja o resultado do imposto a pagar a restituir. Na sequência, inclua o dependente com seus rendimentos e com as suas despesas dedutíveis e veja o que acontece com o resultado final. Se for mais favorável a você o resultado final, ótimo, mantenha o dependente. Agora, se isso de alguma maneira diminuir as vantagens, tira o dependente da sua declaração e não o considera como dependente. Só lembre que, se no ano de 2015 ele teve rendimentos superiores, deixa eu ver o valor exato aqui, a R$ 28.123,91, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91, e você não vai deixá-lo como dependente na sua declaração, porque não é vantagem, ele tem que fazer uma declaração dele em separado, tá bom? Outras dúvidas muito comuns nessa questão de dependentes, estou olhando aqui nas minhas anotações, por exemplo, pai e mãe, quem é que vai declarar o filho como dependente? A regra, se vocês são casados e vivem juntos, né, a regra não é rígida, ela é flexível, mas ela só estabelece uma condição. Apenas um de vocês dois em cada ano pode usar como dependente. Então, se este ano eu vou declarar o filho na minha declaração como dependente, minha mulher não pode fazê-lo. Inclusive, este ano, para os dependentes maiores de 14 anos de idade, é obrigatório o fornecimento do número do CPF, até para fazer esse cruzamento, se ele não está constando como dependente, em duas declarações de imposto de renda à pessoa física separados, tá bom? Outro aspecto também ainda com relação a essa questão de dependente, a gente não pode confundir dependente com alimentado, tá bom? Sou divorciado, pago pensão alimentícia para os meus filhos que vivem ou que têm a guarda oficialmente lá com a minha ex-mulher. Os meus filhos que estão lá não podem entrar na minha declaração como dependentes, serão dependentes dela, que é quem tem a guarda, e eu vou lançar o que eu pago como pensão alimentícia não no campo de dependentes, mas no campo de alimentados. Eu vou lá, cadastro os alimentados conforme a sentença que me obrigou a pagar a pensão alimentícia, ou conforme a escritura de divórcio que me obrigou a pagar a pensão alimentícia, e aí deduzo do imposto de renda o valor que eu paguei de pensão alimentícia ali, tá bom? Acho que sobre dependente é isso. Espero que você saia muito bem aí no preenchimento da sua declaração. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.